Bíblia, no livro do profeta Malaquias. Último livro do Antigo Testamento. É fácil de achar, qualquer coisa você vai lá em Mateus e volta poucas páginas. Volte 400 anos na sua Bíblia, você chegará a Malaquias. Hoje, permitindo o Senhor, iniciarei uma série de mensagens sobre o livro do profeta Malaquias. Iniciei antes da pandemia, irmãos. Algumas semanas antes de iniciar a pandemia, eu comecei essa série de mensagens, interrompi por conta da pandemia. E hoje, mais de 3 anos depois, retomamos. E aí começarei do começo, devido ao tempo, do começo do livro. Lerei todo o capítulo 1 de Malaquias, mas hoje nós vamos nos debruçar sobre os versículos 1 a 5. Malaquias, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Sentença, ou oráculo, ou peso, pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes,
Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, Deus. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Que a nossa vida te agrade, Senhor. E que o nosso culto te agrade, Senhor. Que o Senhor jamais diga de nós o que o Senhor disse desse povo. Quem dera alguém fechasse as portas do templo. Que o Senhor jamais, Senhor, nos rejeite como rejeitaste Esaú e Edom. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor se agrade das nossas vidas. Porque só existe um Deus vivo e verdadeiro, Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei da Glória. Como diz Davi no Salmo 24, abram suas portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Estamos diante do Rei da Glória, do grande Rei. Ah, Deus, muitos temem governadores, muitos temem políticos, temem chefes, temem homens que nada podem fazer, podem até tirar a nossa vida, mas devemos temer aquele que pode lançar tanto corpo e alma no inferno, como disse o Senhor Jesus. Então ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, agrada-te das nossas vidas, ó Deus. E ser engrandecido, Deus, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Por que cultuamos a Deus, irmão? Que diferença faz estar semana após semana reunidos como igreja para adorar a Deus? Podemos cultuar a Deus em nossos lares, podemos fazer nossas orações, podemos orar com nossas famílias. Esse livrinho aqui, temos inclusive na nossa livraria, fica como recomendação para aqueles que desejarem se aprofundar no tema. Num dos capítulos ele diz 3 motivos para nos reunirmos como igreja, como Deus nos ordena. A exaltação do Senhor. Então 3 E's, é fácil de gravar. Para darmos glórias a Deus, exaltarmos ao Senhor, para a edificação da igreja e para a evangelização. Pois quando a igreja se reúne para adorar a Deus, de acordo com a forma como Deus estabeleceu, acontece o que é descrito lá em 1 Coríntios 14. Ímpios adentram as portas da igreja e falam, certamente Deus está nesse lugar. Mas quando a igreja cultua do jeito que ela quer, ou acha, ou de acordo com a cabeça do pastor, ou das pessoas que têm ordem, têm poder na igreja, Deus não se faz presente. As 3 E's, nos reunimos para exaltar a Deus, para edificar a igreja e para evangelizar os perdidos. Malaquias, em seu breve livro de 55 versículos, em apenas 55 versículos, ele faz uma denúncia, especialmente no que tange ao culto, no contexto da aliança de Deus com o seu povo. O contexto de Malaquias, embora existam controvérsias, mas é quase consensual, que é o contexto pós-exílico. Existem 2 marcos na história do povo de Israel, e também é fácil de memorizar que os 2 começam com E e com X, o êxodo e o exílio. O êxodo, a saída, a libertação que Deus opera de forma maravilhosa, com sinais e maravilhas, tirando seu povo do cativeiro egípcio. Deus envia o povo para a terra prometida, como foi lido pelo diácono José Paulo na abertura do culto. Josué é um instrumento de Deus para que o povo atravesse o Jordão e adentre a terra prometida. Mas o povo, após séculos, se desobedece a Deus, desonra a Deus. O povo, a nação de Israel é dividida em reino do norte e reino do sul. O reino do norte
Em 722 a.C. é levado ao cativeiro pelo povo assírio. E alguns anos depois, o povo do sul, tribos Judá e Benjamim, são levados para a Babilônia. Após 70 anos, conforme profetizado pelo profeta Jeremias, o povo retorna sob a liderança de Esdras e Neemias. É o contexto de Esdras e Neemias a Jerusalém. Os muros estão queimados, os muros derrubados, as portas queimadas. E aí Neemias investe ali um empreendimento e em 52 dias os muros de Jerusalém são reconstruídos. E aí, sob a profecia, o ministério profético de Ageu e Zacarias, o templo do Senhor é reconstruído. E aí volta-se a ter o sacrifício em Jerusalém como prescrito por Deus na lei de Moisés. E Malaquias profetizou nesse contexto, pós-exílico. O povo de Deus foi para o exílio na Babilônia, retornou 70 anos depois, estavam novamente em Jerusalém, o templo havia sido restaurado. Ageu profetizou que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E o templo de Salomão, que foi o primeiro templo, foi um templo glorioso. Deus visitou com a sua glória na consagração do templo. E aí Ageu profetizou isso, mas ele já estava apontando especialmente para Cristo. Mas o povo não entendeu. E aí o povo voltou às suas práticas religiosas. O povo voltou a estar no templo, fazendo os seus sacrifícios. Os levitas voltaram ao seu serviço sacerdotal. O povo levava. Só que o povo achou que algumas profecias dadas por Deus a homens como Ezequiel, da restauração do templo, Ezequiel capítulos 40 a 48, iria acontecer naquele momento e não estava acontecendo. Os judeus permaneciam debaixo do governo de outros povos, eles eram vassalos de outros povos, estavam passando por dificuldades, estavam cultuando a Deus. Então eles começaram a se questionar, que diferença faz? Estarmos com o templo restaurado, estarmos oferecendo sacrifícios, estarmos trabalhando, fazendo aquilo que Deus ordenara na sua lei, e parece que nada muda. E aí o povo começou a ficar desanimado. O povo começou a servir a Deus de forma desleixada. E o que adianta? Eu vou lá, eu cultuo, eu levo os animais, faço os sacrifícios, e não faz diferença, a gente continua. Eu achei que agora Israel ia retornar à glória dos dias de Davi e Salomão, que Israel ia ser uma nação poderosa. Você vê que esse pensamento chega lá nos dias de Jesus. Acharam que o Messias ia ser um Messias militar, que ia fazer com que os judeus fossem libertos do Império Romano. Isso muitos anos depois de Malaquias. Mas já nos dias de Malaquias havia essa expectativa de que houvesse uma restauração imediata do poder e da glória que Israel tivera no passado, mas isso não estava acontecendo. Então o povo começou a desanimar. Se nada está acontecendo, mas a gente tem que ir, tá bom. A Bíblia fala, lá na lei, que as ofertas tinham que ser de animais perfeitos, mas eles começaram a levar uns animais que não estavam tão perfeitos. Mas eu preciso comer, preciso tocar minha vida. Começaram a ser desleixados, como Ageu já houvera profetizado também. Ageu profetizou que o povo estava preocupado em morar em casas apaineladas e desprezavam a reconstrução do templo do Senhor, mostrando que o povo estava mais preocupado com a sua própria vida do que com o culto a Deus. E Malaquias profetiza possivelmente depois, nesse contexto. O povo voltou da Babilônia, está em Jerusalém, o culto está reconstruído, o culto está restabelecido, o templo está reconstruído, mas o povo estava desanimado e pensando mais ou menos assim, que diferença faz servir a Deus ou não? O reverendo Hernando Dias Lopes, comentando sobre esse texto, de Malaquias 1, diz assim Hernando Dias Lopes, que essa é uma das mensagens mais contundentes, ou seja, mais fortes, mais firmes de Deus à igreja contemporânea. Ele entende que essa mensagem de Malaquias é extremamente importante para a igreja da atualidade. O reverendo Augusto Nicodemos diz assim, a profecia de Malaquias foi proferida e registrada em um contexto muito parecido com o que os evangélicos vivem hoje no Brasil. Por quê? Irmãos, se você sair daqui, você pode escolher a direção. Você pode ir na direção da freguesia, você pode ir na direção do Rio das Pedras, você pode ir na direção do Gardênia, ou você pode ir na direção da Araticum. Norte, sul, leste, oeste. Você escolhe. Você for para cá, você vai ver igrejas reunidas. Ninguém sai do culto agora, por favor, mas se você fizesse isso e fosse andando para lá, você ia ver várias igrejas reunidas. Se você for na direção do Rio das Pedras, você vai ver igrejas. Se você entrar no Rio das Pedras, então, né, Marcílio? Tem muita igreja lá. Se você for na direção do Gardênia também, né, Cris? Lá no Gardênia,
A rua da Crise do Ximenes tem várias igrejas ali. Se você subir Araticum e for subindo, chegar lá no sertão, então, não faltam igrejas, não faltam pessoas reunidas, não faltam cultos sendo realizados nesse momento, nos bairros aqui próximos aos nossos. Se andar um pouquinho mais, chegar na Papisa, em frente à Papisa, tem uma igreja muito abençoada, uma igreja abençoada, fervorosa lá, cheia da presença de Deus, que já começou o culto lá também, que é a ICNV Freguesia. Então temos igrejas, temos cultos acontecendo, mas a gente não vê grande diferença na vida dos crentes. Pessoas entram e saem, pessoas cultuam a Deus, pessoas levam ofertas, mas a gente vê pouca diferença. Quantos crentes hoje estão mais preocupados com a sua vida, com seus bens, com seus prazeres, até dão ofertas na igreja, mas dando com uma mão, esperando receber com a outra. Pouca diferença a gente vai ver na vida das pessoas, e Augusto Nicodemos, ele fala sobre isso. Assim como nos dias de Malaquias, o culto estava restabelecido, o templo estava construído, os crentes daquela época, entre aspas, a igreja daqueles dias, estava reunindo-se. Mas havia um espírito de desânimo, e pouca diferença havia na vida dos judeus, como acontece hoje na igreja brasileira. Há muitos brasileiros hoje que têm evangélicos que estão com uma expectativa muito maior na figura de um presidente ou de um governador do que na figura do Messias. Não que não devamos nos envolver com política, orar por política, denunciar os pecados, mas a nossa esperança está em Cristo. Muita gente que no final do ano quase perdeu a sua fé. Muita gente que está na igreja domingo após domingo, e Malaquias denuncia isso e vive fora dessas portas, uma vida imoral, uma vida que desonra a Deus, que consome toda sorte de pornografia, imoralidade, violência, como se fosse a coisa mais normal. Não tem problema, domingo eu estou na igreja, eu faço as minhas ofertas, está tudo certo, estou bem com Deus. O livro de Malaquias, ele apresenta, pode ser organizado dessa forma, 8 audiências. É como se Deus estivesse fazendo uma audiência. Parece que Deus está levando o seu povo a um tribunal. E ali você vê 8 audiências, porque é muito interessante como é estruturado o livro. E você vê bem isso. Deus revela algo, Deus diz uma coisa, apresenta uma sentença. O povo ou os sacerdotes retrucam aquilo que Deus falou, e Deus refuta o que eles disseram. Essa tríade aí acontece 8 vezes no livro de Malaquias, com algumas variações. Mas basicamente é isso. E eu estou colocando de forma didática também, eu vou falar sobre isso bastante nessa série de mensagens, para ajudar a gente a fixar 3 R's. Deus revela, o povo retruca, Deus refuta. Então, Deus revela, o povo retruca, Deus refuta. Vamos lá fazer um rápido apanhado aí nessa introdução ao livro de Malaquias. Hoje eu vou me ater somente ao início. A primeira está no texto que nós lemos. Deus revela, eu sempre os amei, versículo 2. E o povo questiona, como é que nos amaste? E aí Deus responde, refutando o que eles tinham dito. Esaú, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Jacó é o pai da nação israelita. Versículo 6 do capítulo 1. Deus revela, Deus ressalta, Deus afirma. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? E aí mais à frente, os sacerdotes perguntam, como desprezamos o teu nome? De novo, Deus afirmou, vocês não estão me honrando. E eles falam, como desprezamos o seu nome? E aí, na sequência fala, versículo 8, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Antes ele fala do pão, versículo 7, quando vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Então Deus fala, vocês não estão me honrando, e o povo fala, como é que não estamos te honrando? Vocês estão oferecendo pão impuro, estão fazendo ofertas diferentes do que Deus colocou lá na lei. Vocês não estão honrando ao Senhor. Aí no versículo 7, a segunda e a terceira sentença estão meio juntas ali. Ele fala, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Uma resposta à pergunta anterior e já uma próxima afirmação. E aí eles dizem, que te havemos profanado, mais um pouco à frente. E aí o Senhor responde, ao pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Então está vendo que é um diálogo. Malaquias tem uma estrutura muito interessante. É um diálogo entre Deus e o povo. Deus fala, ó, eu sempre vos amei, o povo responde, retruca, como é que nos amaste?
E Deus refuta, eu amei Jacó e odiei Esaú. E aí Deus fala, onde está a minha honra? E o povo fala, como desprezamos o teu nome? E Deus responde, vocês oferecem pão impuro sobre o altar. E aí, esse do pão impuro já é o início da terceira sentença. E Deus fala, eles respondem, que te havemos profanado? E Deus responde, ao pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Capítulo 2, versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. Deus revela que não estava aceitando a oferta dos israelitas. Versículo 14, vocês perguntam, por quê? E aí Deus refuta o questionamento deles. Deus responde a eles, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre vocês e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel. O povo estava chorando, Deus, o Senhor não aceita as nossas ofertas, mas tinham abandonado a sua esposa, estavam cometendo adultério, estavam se divorciando da sua esposa, sem um motivo, como a gente vai ver em mensagens posteriores. A quinta sentença, versículo 17, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. Engraçado que a Bíblia fala que Deus não se cansa, né? Mas aqui mostra que Deus estava cansado com as palavras daquele povo. E eles perguntam, sempre isso, Deus fala, o povo responde, em que nós o cansamos? E Deus refuta o que eles retrucam. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Estavam falando, a gente faz tudo certo e Deus não olha para nós, mas quem faz tudo errado é abençoado por Deus. Você já não pensou isso? Eu faço tudo certinho, vou para a igreja, dou minhas ofertas, faço tudo certo. Estou passando uma dificuldade, o cara não quer saber de nada, trai a esposa, a mulher não honra o marido, vive no pagode, parece que a vida dela dá tudo certo. Você já não pensou isso? Eu já pensei isso. O salmista no Salmo 73 já pensou isso também. E o povo aqui estava pensando. Isso estava cansando o Senhor. Capítulo 3, versículo 7. Deus diz assim, voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês. E aí o povo pergunta, como havemos de voltar? E aí a próxima sentença já é a sétima. Tão conhecida, tem gente que pensa que Malaquias é só sobre esse versículo, mas não é. É também. Versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. Deus afirmando, Deus revelando algo daquele povo. E eles retrucam, em que te roubamos? E Deus refuta, que eles sempre retrucam de um jeito meio cínico assim, o que a gente está te roubando, Deus? O que eu estou fazendo de errado? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Essa é a sétima e a oitava e última. Versículo 13 do capítulo 3. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Então Deus está revelando. E eles retrucam, o que falamos contra ti? No versículo 14, Deus refuta a pergunta deles. Vocês dizem inútil servir a Deus. Então são as 8 sentenças nas quais nós vamos nos debruçar nas próximas semanas, se Deus assim permitir, e que a gente vê esse padrão. Deus revela que o povo não estava servindo a Deus com integridade, o povo retruca e Deus refuta o que eles estavam dizendo. Revela, retruca e refuta. Mas vamos voltar à primeira, que é mais curtinha, na qual vamos nos debruçar hoje. Após essa longa introdução, mas que se fez importante para você entender o contexto, o profeta, não falei sobre o profeta, mas Malaquias não fala nada a respeito dele. Alguns chegam a achar que é um título, porque Malaquias é mensageiro de Yahvé, ou meu mensageiro, mas a maioria dos estudiosos entende que realmente foi um profeta, foi uma pessoa levantada, um homem de Deus levantado pelo Senhor nesse contexto, para denunciar o culto impuro que estava sendo apresentado pelos israelitas e para chamá-los à fidelidade a Deus. A primeira das 8 audiências, versículo 2. O Senhor diz, eu sempre os amei. É curioso só até aí, essa é a revelação que Deus ressalta para o povo. Que no versículo 1 diz assim, sentença, essa palavra no hebraico é massá. É uma palavra que significa literalmente peso. É o jugo que é colocado sobre um animal. Sabe quando você carrega uma mochila muito pesada? Ou você vai na feira, isso já aconteceu comigo, você se empolga, compra coisa demais, depois você lembra que você tem que carregar tudo e você está sem carrinho de feira. Aí você tem que carregar aquele peso. Então, isso acontece, né? E aí você está com aquele peso enorme, ou como aconteceu uma vez que eu fui na feira, e eu estava com um carrinho. Só que eu me empolguei, enchei o carrinho demais, quando eu fui passar no meio fio com o carrinho, quebrou a roda. E aí?
Eu tinha que andar mais uns 200 metros até a minha casa e tive que ser forte, carregar o peso. Então a palavra aqui no hebraico, massá, é nesse sentido de peso. Malaquias recebeu um peso, que, irmãos, você pregar palavras da parte de Deus que chamam a restauração, a reconciliação, o conserto, é um peso, irmão. A gente pensa, o pastor estuda, ele abre a Bíblia ali e sai pregando, não é assim. Tem que orar, tem que buscar o Senhor, e a palavra é uma espada de dois gumes, a gente traz algo que corta no coração dos irmãos, esse é o desejo do nosso coração, mas primeiro tem que cortar em nós. Então é um peso, Deus colocou um peso sobre Malaquias, só que a primeira sentença que Deus apresenta, a primeira audiência, fala de quê? Do amor de Deus. Olha que coisa. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem que revela a ira de Deus contra o seu povo, é uma mensagem de conserto, e a primeira afirmação de Deus, nesse breve livro de Malaquias, é: eu sempre vos amei. Essa perfeita conciliação de amor e justiça é vista de forma explícita e clara e perfeita na figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele encarna perfeitamente o amor de Deus e a justiça de Deus. Que ao morrer por nós na cruz, ao pagar por nossos pecados, ele cumpriu a justiça de Deus. Porque o nosso Deus é santo, irmãos. Você não pode achar que peca e não, Deus é bom, Deus é amor, está tudo certo. Não, Deus é justo. Então Deus não deixaria os nossos pecados passarem impunes. E todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Jesus, mostrando que Deus providenciaria um substituto em nosso favor. Então ele colocava alguém, no caso um animal, para nos substituir, para ser alguém que receberia o juízo de Deus pelo pecado. Porque Deus é justo. E se a gente peca, a gente precisa ser punido. Ou alguém precisa ser punido em nosso lugar. Então Jesus é perfeita imagem da justiça de Deus, porque ele assumiu os nossos pecados, mesmo sem ter pecado, e nos imputou a sua justiça, mesmo nós não sendo justos. E a perfeita imagem do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Malaquias já começa revelando isso, o juízo, o peso, o oráculo pesado que Malaquias recebera do Senhor para compartilhar com o povo, mas que começa falando: eu sempre vos amei. Mas Israel retruca, ainda no versículo 2, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? De forma cínica. É como se Israel estivesse falando assim: o Senhor nos ama? Mas a gente é vassalo de outro império. Mas Jerusalém não tem a glória dos dias de Davi e de Salomão. Mas a gente está passando dificuldade financeira. Mas a gente não tem tantos animais como poderíamos ter, ou trazendo para a nossa realidade. O Senhor nos ama, mas eu estou passando uma crise no meu casamento. O Senhor nos ama, mas eu estou enfrentando uma enfermidade. O Senhor nos ama, mas um parente meu próximo foi ceifado pela Covid. O Senhor nos ama, mas tudo na minha vida, desde que eu passei a servir o Senhor, parece que piorou e não melhorou. O Senhor me ama? Esse era o tom. Por isso que eu falei que o povo retruca. Esse era o tom de Israel para com Deus. Como é que o Senhor nos ama e a gente está passando por isso tudo? Será que nós já não fizemos essa pergunta? Como é que o Senhor me ama e as coisas só pioram na minha vida? E como Deus responde? Ele responde com uma resposta um bocado teológica. A quem não gosta de teologia, a gente precisa estudar, irmãos. A gente precisa entender a palavra do Senhor. Ele responde assim, ainda no versículo 2. E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Meu Deus, o que isso tem a ver? Estou perguntando para Deus: o Senhor está falando que me ama? Eu estou passando um monte de dificuldade na minha vida. Eu falo para o Senhor: como é que o Senhor me ama? O Senhor vai falar de Esaú, de Jacó? O que isso tem a ver com a história? O que Deus está falando? Que existem dois povos sobre a terra. Uma linhagem que Deus escolheu para si e um povo que receberá somente o juízo de Deus. E os israelitas, os judeus, faziam parte do povo escolhido. Deus está respondendo com a difícil doutrina da eleição, que é um soco no nosso estômago. Por quê? Porque nós somos muito vaidosos.
E a doutrina da eleição, ela bota toda a glória somente para o Senhor. Somente Deus é exaltado na nossa salvação. Foi isso que Jonas, o profeta, descobriu no ventre do grande peixe. E por isso em Jonas 2,9 ele afirma, a salvação pertence ao Senhor. Ok, Senhor, vou lá em Nínive pregar aqueles malditos ninivitas, que eu odeio. E o Senhor vai ter misericórdia deles, mas a salvação não pertence a mim, a salvação pertence ao Senhor. Que acabamos de cantar, citação de Apocalipse capítulo 7. Ao nosso Deus e ao Cordeiro que se assenta no trono, pertence a salvação. A salvação pertence somente a Deus. Porque somos todos pecadores. A questão é que a gente fala, mas eu sou bonzinho, eu pago minhas contas, eu faço compras no mercado e levo para casa, eu cozinho para o meu esposo, eu cuido dele, eu cuido dos meus filhos, eu já troquei tantas fraldas nessa vida. Que bom, continue fazendo isso. Mas diante de um Deus santo, irmão, de um Deus perfeito, o menor dos nossos pecados, e nós cometemos muitos e alguns graves, seria suficiente para nos condenar eternamente. O problema, eu queria trazer uma ilustração que me veio, que quem me ensinou foi o João, meu filho. Ele me passou essa ilustração. E o João já está me ajudando no ministério. Numa dessas madrugadas que eu fui dar uma folguinha para a Tati, que a guerra é grande, ela estava com o João de madrugada, na cozinha, andando para lá e para cá para ver se ele dormia, depois de ter mamado muito. E aí me veio essa ilustração, por isso que eu estou falando que eu aprendi com o João. Ele ainda não fala, mas já está me ensinando. Pensa em dois lugares, um shopping e um cemitério. Muitas pessoas entendem a salvação como um passeio no shopping. E a gente tem um belíssimo shopping. Esse shopping aqui é muito bonito, eu sempre falo isso porque eu acho mesmo. O shopping aqui, Parque Shopping Jacarepaguá, ele tem uma arquitetura, tem um conceito muito interessante. Tem uns terraços, muito bonito mesmo. E aqui a gente tem uma região muito bonita. Então você tem uns terraços ali que você vê essa região aqui da Pedra do Urubu, nessa parte aqui que vai lá para o Rio das Pedras, Morro da Panela, é muito bonito. Então tem ali. As pessoas às vezes enxergam a salvação como se estivesse passeando no shopping. E no shopping você tem várias lojas. Então você está passando ali, você fala, eu vou entrar nessa loja. Se você tiver um cartão de crédito com algum limite de crédito, você vai ser muito bem recebido, né? Ou tiver dinheiro, melhor ainda. Ou mesmo um cartãozinho de débito, um Pix, está tudo certo. Portanto, você tem dinheiro para gastar lá. E aí a gente vai passeando pelo shopping e vê, escolhe, ou a praça de alimentação, que é a melhor imagem para a gente entender isso, que você tem lá várias opções de comida. Hoje eu vou comer nesse restaurante, ou naquele. Você lá vai. Tem gente que entende a salvação assim. Eu vou escolher qual caminho vou seguir. Vou escolher se vou comer no restaurante tal, se vou comer um hambúrguer, se vou comer uma pizza, se vou seguir a Buda, se vou seguir o Espiritismo, se vou seguir a Umbanda, ou se vou ser católico apostólico romano, ou se vou ser crente. Eu vou escolher o que eu vou fazer. E aí aí Jesus vai estar lá numa das lojas, igual aqueles vendedores quando o shopping está vazio. Durante a semana o shopping fica bem vazio, me dá até pena dos vendedores. Eu fui comprar um pão de queijo para as crianças, aí o vendedor, coitado da lanchonete, estava até, hoje o shopping está muito vazio, que não sei o que, essa semana está muito ruim, que não sei o que. Eu não perguntei nada para ele, eu falei, a boca fala que está cheio, o coração está morrendo de medo de perder o emprego, né, coitado. Mas, aí às vezes o shopping está mais vazio, você vê aqueles vendedores quase te pedindo, pelo amor de Deus, para tu entrar e comprar alguma coisa na loja. Tem gente que vê Jesus assim, que Jesus está ali na porta da loja pedindo, por favor, me aceita. Eu vou ficar tão feliz se você vier aqui e me der um pouquinho de atenção. Porque essa não é a imagem que procede da Bíblia. A imagem que eu entendo que define melhor a humanidade é a imagem do cemitério. Não de um shopping. Em Efésios 2, diz, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E onde ficam os mortos? É no shopping? Onde habitam os mortos, ou o corpo deles? A alma vai estar no inferno ou no céu. Mas onde estão os corpos daqueles que morrem? No cemitério. Então nós estávamos mortos. E onde habitam os mortos? Nos cemitérios. E nenhum morto pode gerar vida para si mesmo. Pode chegar e decidir, agora eu vou viver. Estou lá deitado, estou morto há 6 meses. Inclusive, se a pessoa estiver morta há 6 meses, não te recomendo tentar ver como é que está, porque é terrível. Eu já fui algumas vezes, eu já fui a muitos sepultamentos, e ali no Caju, tem uma região já quase ali naquele viaduto, já bem no final do cemitério, e tem várias caixinhas daquela com ossos, e algumas estão quebradas. Então você vai vários ossos humanos assim expostos. Não é uma imagem muito agradável. Mas imagina que alguém com 6 meses de morto fala, agora
Tá bom, né? Já estou morto há 6 meses, vou voltar a viver. Bate lá na sua porta, ou eu sou aquele teu parente que morreu há 6 meses, voltei aqui. Acho que você vai ficar meio assustado. Isso pode acontecer, irmão? Não, a Bíblia aplica uma imagem semelhante a essa à nossa salvação. Nós não estávamos mais ou menos perdidos, nós não estávamos assim, quase crentes, e aí pensamos, realmente ser crente é bom, é uma vida mais tranquila, né, a gente não tem estresse, vai para a igreja é legal, tem uma música boa, o pessoal é simpático e tudo, então vou virar crente porque é legal. Não, a gente estava morto. Morto em nossos delitos e pecados, todos nós. E um morto, como quem faz essa ilustração é o saudoso pastor John Stott, escrevendo aos Efésios, comentando a epístola de Paulo aos Efésios. O morto não gera vida a si mesmo. Então eu estava morto espiritualmente. Você estava morto espiritualmente. Nós viemos à vida porque alguém soprou vida de fora para dentro. Esse alguém é o Senhor. Ele é o único que pode dar vida. Eu sei que é difícil, irmão. Porque naturalmente a gente pensa, mas Deus escolhe uns e não escolhe os outros. É um conceito difícil. Aí tu pensa, mas Deus rejeitou Esaú, porque Esaú rejeitou lá a sua primogenitura com a história lá do prato de lentilhas. Chegou com fome, Jacó muito malandro, chegou e falou, não, come aqui, mas me dá a tua primogenitura. Foi por isso. Então Jacó era um homem íntegro. Jacó era um exemplo de santidade, longe disso. Só você ler a Bíblia que você vai descobrir que não. Deus, pelos seus soberanos desígnios, alcança as pessoas e cabe a nós adorá-lo e louvá-lo por ter nos alcançado. E pregar para que mais pessoas sejam alcançadas. Como dizem que Spurgeon orava, né? Senhor, salva os eleitos e salva mais alguns. A gente ora e leva a palavra para que mais pessoas sejam alcançadas. Mas como acontece essa dinâmica, a gente não entende. A gente precisa se submeter a Deus. Então, Deus responde assim, vocês foram escolhidos para ser o meu povo. Eu rejeitei Esaú. E ainda que Esaú queira se colocar como o cara, fazer tudo, não vai adiantar. Porque é um povo contra o qual Deus está irado para sempre. Você vê isso, vamos rapidamente, já estou finalizando, mas posso deixar de citar esse texto, Romanos 9. Paulo diz isso. Romanos 9. Ele fala justamente de Esaú e Jacó. Romanos 9, a partir do versículo 10. Inclusive, ele cita o profeta Malaquias. Romanos 9, a partir do versículo 10. Diz assim: isto não aconteceu somente com ele, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o quê? O bem e o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, essa palavra está na sua Bíblia e na minha também, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Paulo citando Malaquias. Que diremos então? Talvez você se pergunte isso. Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Você aceita um Deus assim? Que tem os seus desígnios que a gente não entende? Porque muitos crentes hoje querem domesticar Deus. Não, Deus tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. E projetam em Deus a imagem que a gente cria. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que crer no Deus que a Bíblia revela, pois esse é o verdadeiro Deus. Então, como Deus responde àquele povo? Eu escolhi vocês. E ainda que Esaú, como lemos no início, disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, o que Deus está falando é o seguinte, vocês foram escolhidos, vocês foram amados, isso é o que é de mais importante na vida, irmão. Mas eu estou passando por luta,
Dificuldade no meu casamento, dificuldade financeira, dificuldade no meu trabalho. A gente passa por isso. Mas a diferença essencial que existe na humanidade entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Nós fomos chamados por Deus a pertencer a Ele. Ah, mas Deus é injusto, por que Ele não chamou meu vizinho, não sei o quê? Por que Deus não mandou a gente para o inferno? Porque a gente poderia ir. Se Deus fosse somente justo, todos nós iríamos para o inferno. Você quer mesmo que Deus seja somente justo? É como se Deus estendesse a sua mão de misericórdia e salvasse alguns, que são muitos. E nós estamos nesse barco. Mas alguns vão rejeitá-lo e simplesmente receberão o fruto da sua decisão. Eles rejeitaram a Deus, eles não quiseram a Deus, eles se rebelaram contra Deus e eles não vão ter a comunhão com Deus por toda a eternidade. É isso que a Bíblia diz. É duro, é, mas é o que a Bíblia diz. Então Deus responde nesse livro que fala sobre culto e sobre aliança. A primeira resposta de Deus: eu vos amei. E esse é o motivo essencial para cultuarmos a Deus. Como eu disse, seguindo a linha desse livrinho, nós cultuamos a Deus para exaltá-lo, mas também para sermos edificados e para que pessoas ouçam a mensagem do Evangelho. Exaltação, edificação da igreja e evangelização dos perdidos. Mas o motivo essencial de cultuarmos a Deus não é pelo que Deus tem feito por nós hoje, mas é pelo que Deus fez por nós lá no passado, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, e o que Ele fará no futuro, estaremos para sempre com o Senhor. Se o motivo de você cultuar a Deus é esse, que Deus me ama e me escolheu, e me salvou dos meus pecados, e um dia eu estarei para sempre com Ele, as circunstâncias podem te balançar, podem te trazer dificuldades, mas você entenderá que você está se reunindo para adorar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, e pelo que Ele está fazendo hoje, mesmo que você não entenda. Mas eu não estou entendendo, parece que está dando tudo errado, mas Deus está me guardando, porque eu fui alcançado pelo amor de Deus. Eu sou alvo da sua graça, eu sou alvo do seu amor. Eu não estou entre os descendentes de Esaú, entre os edomitas que serão destruídos, um povo contra o qual Deus está irado para sempre. Mas eu estou entre aqueles que Deus pode trazer um juízo, Deus pode trazer uma disciplina, Deus pode permitir que tribulações venham sobre nós, mas eu estou contado entre o povo eleito do Senhor. Esse entendimento do amor de Deus, da graça de Deus, é essencial para o culto. Como disse certo pastor uma vez, a única coisa que podemos fazer quando estivermos diante do Senhor é dobrar nossos joelhos e adorá-lo. Porque tudo que ofertarmos não é digno de quem Ele é, ainda é pouco. E só podemos louvá-lo, adorá-lo para todo sempre, pelo que Ele fez por nós. Deus nos amou, irmão. Mas por que Ele me escolheu? Quando eu comecei a estudar sobre isso há muitos anos atrás, eu pensei, eu creio que a doutrina da eleição é bíblica porque está na Bíblia. E há vários textos no Antigo e no Novo Testamento que apontam para isso. Não uma doutrina de Calvino ou de Agostinho de Hipona, mas é algo que emana das Escrituras. Deus é soberano, Ele terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. E alguns falam, não, mas Deus elege um povo. Mas um povo é constituído de pessoas. Nós individualmente formamos o povo de Deus. Então, individualmente, Ele escolhe pessoas para comporem o seu povo salvo e eleito. E eu pensava sobre isso, mas sabe uma coisa que me ajudou muito a entender? Isso é uma verdade? Eu olhar para mim mesmo e pensar que eu não sou digno da salvação. Sinceramente, você acha que você merece ser salvo? Você acha que você é um homem ou uma mulher tão bom assim? Você pode bater lá na porta do céu e falar, Senhor, deixa eu entrar aí porque eu sou bom. Se você acha isso, cuidado. Eu sou pecador, eu era um homem imoral, um homem escarnecedor, zombador, e ainda hoje eu luto contra o pecado. Como é que eu posso chegar diante do Deus Santo e falar, Deus, me aceita aí que eu sou o cara? Não bate. Então só posso entender que Deus me alcançou pela sua graça e misericórdia. E por que não alcançou o cara que está do meu lado? Eu não sei. Só sei que Ele me alcançou e por isso eu dobro meus joelhos e adorarei para sempre. Por Ele ter me escolhido, ter me alcançado. Vou orar incessantemente por aqueles da minha família que Ele não alcançou e por amigos e outras pessoas que eu espero que Deus alcance. Não porque está na Bíblia, porque está na minha experiência pessoal. Eu não era digno, continuo não sendo, da salvação que me alcançou em Cristo Jesus. Eu precisava que alguém
me justificasse diante de Deus. Isso pela graça. Então essa é a resposta de Deus ao seu povo. Vocês acham que eu não te amo? Só porque vocês estão com dificuldade financeira? Só porque as coisas não estão bem na saúde ou na família? Mas eu escolhi vocês para fazerem parte do meu povo. E não para fazerem parte de um povo que será destruído para sempre. Isso não é motivo suficiente para domingo após domingo nos reunirmos no dia do Senhor e adorarmos a Deus e o louvarmos. Ainda que a figueira não floresça e não haja gado no curral, como diz o profeta Abacuque. Te louvarei, cantamos recentemente esse cântico, não importam as circunstâncias. O diácono Marcos trouxe um outro cântico muito antigo. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. É isso. Não olha as circunstâncias porque eu tenho um Deus que me amou. Porque eu sou bom? Não. Porque Ele me amou. Mas por que Ele me escolheu? Não sei. Só sei que eu não merecia ser escolhido e Ele me amou. Isso me basta. Isso deve encher meu coração de adoração, domingo após domingo, ao vir aqui adorá-lo publicamente com os irmãos, dia após dia, ao fazer a minha adoração pessoal em minha casa, semana após semana. Essa verdade me marcou em momentos dramáticos da minha vida, né? Falei para os irmãos, quando tivemos o diagnóstico do João, lá ainda na gravidez, eu fiquei 3 semanas orando, clamando ao Senhor, jejuando, clamando ao Senhor misericórdia, até que me deparei com Daniel 10, e fala que o anjo chega e fala, há 21 dias que estão aqui na luta para vir até você, Daniel muito amado. E ali Deus falou fortemente ao meu coração, numa circunstância, talvez no maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. Eu era amado e ouvido, isso me bastou. Mas por que Deus me ama e me ouve, e às vezes não ama e ouve o outro? Não sei, irmãos. Me resta na minha insignificância dobrar meus joelhos e adorá-lo, porque Ele me ama e me ouve. É isso que devemos fazer. Vamos participar da ceia do Senhor, irmão. Em que lembramos que somos indignos. Que lembramos que somos todos pecadores. Que lembramos que o motivo de estarmos aqui não são as nossas boas obras, não é a nossa, como disse o pastor Roberto, nossos belos olhos azuis, não é a nossa integridade ou dignidade, embora vamos ser pessoas íntegras, mas é porque Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos alcançou. Isso teve um preço. Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.